Olá, colecionadores, canal Coisa de Colecionador, trazendo aqui uma edição que você não vê com facilidade. Online não tem, isso aqui não tem nem em canais específicos que têm edições estrangeiras, não vai ter esse material para vocês olharem aqui. Só você adquirindo para poder dar uma olhadinha no Suicide Squad by Jim Lee Unwrapped Edition. Antes de mais nada, vou pedir para vocês se inscrevam no canal e deixem seu like, porque é fundamental para a gente continuar trazendo essas edições muito especiais, difíceis, raras, importadas, caras, para vocês darem uma olhadinha e, em alguns casos, até para depois adquirir a sua edição, se achar que vale a pena, né? Essa edição aqui é uma coisa bem rara e que é feita para muito poucos artistas, só artistas que realmente têm um talento mais do que consagrado, mais do que consolidado. É gente que realmente está no topo da cadeia alimentar dos quadrinhos, né? Nesse caso aqui, o mestre Jim Lee, o mestre coreano, Jim Lee, coreano-americano, né? Jim Lee. É uma edição muito caprichosa. O tamanho dela não é dos maiores, né? É praticamente o tamanho comic, mas é capa dura com sobrecapa. Um trabalho muito caprichoso da série do Esquadrão Suicida, que o Jim Lee escreveu e ilustrou, tá? Então aqui vem essa edição que eles chamam de Unwrapped, porque ela vem com os esboços, com os rascunhos feitos pelo mestre Jim Lee, tá? Essa edição você ainda encontra pela Amazon, tá? Vale muito a pena mesmo, mas isso, é lógico, é para quem é muito fã do Jim Lee, do trabalho do Jim Lee, porque essas histórias estão compiladas em outras edições completas, né? Com cor, com arte final, essa coisa toda. Bom, essa edição ela vem com a sobrecapa, que é bem bacana. Vamos dar uma olhada aqui na sobrecapa. Aqui tem a sobrecapa, tá certo? Aqui vem toda ela detalhada, tá certo? Muito bem. Vamos já agora uma olhadinha na edição. A edição é uma edição bem classuda, né? Toda ela em preto, em couro preto, com detalhe, com o texto, né? Com o detalhe escrito em baixo relevo. Baixo relevo aqui, Suicide Squad, by Jim Lee, Unwrapped. Tá certo? E agora aqui vamos dar uma olhadinha no material. Vocês já veem que é a edição que saiu colorida, com arte finalizada, aqui só com os traços do Jim Lee. Não tem nem a arte final normalmente feita pelo Scott Williams, né? Aqui a história foi escrita pelo Robbie Williams, né? E tem outro... e aqui o letteramento, né? O letteramento, os artistas, as pessoas que fizeram o letteramento, tá? E a referência, logicamente, que a Harley Quinn foi criada pelo Paul Dini e pelo Bruce Timm, etc. Então, é a mesma edição, só que totalmente no esboço, na arte do Jim Lee. É um artista tão fabuloso, Jim Lee, não resta dúvida nenhuma, né? Inquestionável, um cara que está aí desde os anos 90 e criou uma escola, inclusive, de arte, né? O Jim Lee, a arte dele, ela se encerra basicamente nos esboços dele, né? É sensacional o trabalho do Jim Lee. Essas edições, inclusive, do Esquadrão Suicida, já saíram aqui no Brasil pela Panini, tá? Aqui você tem exclusivamente os rascunhos do Jim Lee, que é um trabalho extraordinário. Não resta dúvida que em qualquer lista dos melhores artistas de quadrinhos, o Jim Lee certamente estará lá. Eu diria até que ele está no top 10, no top 10 de quase todo mundo, né? É quase que uma unanimidade. Você pode até dizer que você gosta mais de um artista do que do Jim Lee. Pode até ser, mas dizer que não gosta do Jim Lee é
Nossa, precisa ser bem corajoso, precisa ser bem, ter uma personalidade muito forte. Ele aqui fazendo uma caricatura, né? Logicamente, dentro da história. Isso aqui é um sonho, é um pesadelo, como você preferir chamar, né? Esquadrão Suicida surgiu numa época em que havia um quadrinho um pouco mais livre, né? Um pouco mais solto. E aqui já aparece a Liga da Justiça no traço do Jim Lee. Vou dar para você ler perfeitamente a história, logicamente, se você souber inglês, né? Porque essa edição é americana, mas apenas sem ter a arte final e a cor. É realmente muito bacana você ver o traço do Jim Lee. Para quem é desenhista, para quem quer entrar nesse mercado, é um trabalho muito legal de ser observado, né? Todo o trabalho desenvolvido pelo Jim Lee, né? Repara-se que já existe uma certa influência da série, da série não, dos filmes, né? Do longa-metragem do Esquadrão Suicida. Essa edição aqui foi feita logo após o primeiro filme do Esquadrão Suicida, né? Aqui aparece já a ficha técnica, né, incluindo a arte final do Scott Williams, que não está presente aqui, né, as cores do Alex Sinclair e outros e o letreiramento, né? O letreiramento que é fundamental. E esse está presente, né? Eu acho extraordinário esse trabalho. Existem poucos artistas que foram homenageados praticamente com edições do estilo Unwrapped. Eu sei que o Jim Lee tem pelo menos mais uma, que é do Batman, o Rush, aquele arco de história do silêncio, né? Que também foi feito. É interessante você ver que alguns estão num traço mais leve e outros já num traço um pouco mais definitivo, né? E com indicações, né? Com indicações de onde é que vai ficar totalmente preto. E geralmente eles marcam com uma cruzinha, né? Que é o preto total. Mas, e outra coisa, né? O traço do Jim Lee é um traço de um dinamismo extraordinário, cenas de ação extraordinárias, né? E um equilíbrio anatômico também muito agradável. A visão anatômica, tanto de homens como mulheres, de crianças, do Jim Lee são muito adequadas, eu diria, tá? O Jim Lee praticamente foi o segundo artista que eu admirei profundamente. O primeiro artista que eu admirei, que me chamou a atenção para a questão da arte nos quadrinhos, foi John Byrne, né? John Byrne ensinou a todos nós o que é, como a arte é importante para os quadrinhos. Lógico que a partir de John Byrne eu comecei a pesquisar os artistas que eu gostava mais, né? E logo após o John Byrne vem o próprio Jim Lee, vem o Mark Silvestre, que também tem um traço um pouco diferente do Jim Lee, mas também muito forte, muito marcante. Temos vídeos no canal. Jim Lee, temos outros vídeos no canal também, tá? Com artbook do Jim Lee, essa coisa toda. Aqui você já vê que ela já está arte finalizada. Algumas páginas, naturalmente, foram finalizadas pelo próprio Jim Lee. Aí constam aqui já finalizadas. Outras estão no lápis mesmo, né? É um lápis poderosíssimo, de uma eficiência extraordinária. E o John Byrne, né, tem aí aquela série que ele vai publicando aí pela internet, né, dos X-Men, contando como seria a história dos X-Men a partir do momento que ele deixou, e também é a arte no lápis, igual a essa daqui, tá? E é muito boa, né? Mas, como eu dizia, depois do John Byrne, eu comecei a pesquisar os artistas anteriores que eu já gostava muito, que é o caso de
Sir John Romita, é o caso de Neil Adams, que também é um gênio, Jim Aparo e outros mais, né? O nosso canal praticamente se dedica a mostrar esses artistas extraordinários que fizeram da história em quadrinho uma coisa tão empolgante, tão interessante. Aqui já vamos para a parte 4 da história. Eu estou dando aqui uma amostra, aqui mais uma página arte finalizada pelo próprio Jim Lee, não foi pelo Scott Williams, e aí vai por diante. Muita gente costuma dizer que o Brian Hitch, que é outro artista extraordinário, tem uma arte cinematográfica. Eu não sei bem o que eles pretendem dizer com isso, porque, na minha opinião, todos os bons artistas de quadrinhos têm uma arte cinematográfica. O que seria uma arte cinematográfica? São os enquadramentos, é a fotografia porque o artista, acima de tudo, é um fotógrafo, né? Ele escolhe o ângulo exatamente que ele vai mostrar, a tomada da cena, né? A posição da câmera. Quer dizer, ele é um fotógrafo, né? Então, para mim, todos os grandes artistas dos quadrinhos têm uma arte cinematográfica. Isso aqui é cena de filme, isso aqui é cena de filme. A história em quadrinho, até por isso ela é usada como storyboard, né, para o cinema. O cinema usa essa estratégia para gravar o filme, né? Antes de executar o filme, você já tem um storyboard. O que é um storyboard? É uma história em quadrinho. Pode ser mais elaborada ou menos elaborada, né? Mais rascunhada ou mais definitiva, mas não deixa de ser uma história em quadrinho. E essa edição é realmente extraordinária para você ver exatamente como é que o artista produz a página. Eu, sempre que tenho uma oportunidade, procuro esse tipo de trabalho. Como temos também no canal muita coisa de sketchbook. Temos sketchbooks do Adam Hughes, por exemplo, e outros, porque o trabalho do sketchbook é exatamente isso, é o momento da criação, que para quem desenha é um momento extraordinário, que você tem a liberdade plena de desenvolver o seu trabalho. Até onde vai, até onde fica, qual é o limite do quadro, eu vou recortar o quadro, vou deixar o quadro mais inteiro, vou deixar a ação permear toda a página, uma interferindo na outra. São decisões que transformam uma história, às vezes simples, numa história extraordinária, né? Muitas vezes a história nem é assim tão extraordinária, mas a arte faz o quadrinho ser extraordinário. Eu também costumo dizer que a história em quadrinho ela é 60% a arte, 40% a história. Não que se não tiver uma boa história não vai ter uma... Não, logicamente, a história é fundamental. Mas se fosse para ter apenas uma boa história, você leria um livro, né? Se você escolhe a linguagem do quadrinho, é porque você quer uma história muito bem retratada através de imagens, né? O próprio John Byrne tem quadrinhos em que ele não escreve uma única palavra. Ele conta a história exclusivamente nas imagens. Tem o erro fatal dele, né? O que é uma edição única lá dos anos 90, em que ele conta a história de um explorador espacial sem nenhum texto, sem nenhuma palavra. É realmente muito bacana. Quando o artista de quadrinhos é mais do que o ilustrador, porque também existe uma diferença entre o ilustrador e o artista de quadrinhos. O ilustrador, ele faz pin-ups, ele faz capas, ele faz pôster. Ele é um grande ilustrador. Tem artistas que são fantásticos. Outros são como o Jim Lee. Eles são capazes de, além de fazer pin-ups extraordinários, eles também sabem narrar uma história com adequação para torná-la o mais interessante possível. Tá? Aqui ele vem descrevendo mais ou menos o que está em cada painel, como é que ele recebeu, né, a ideia e para então ilustrar.
Aqui o escritor define mais ou menos o que ele espera da página, mas quem toma as decisões é o artista. Por isso é que esse trabalho é tão sensacional. Então, a partir do momento que você tem o ilustrador, aí você tem o quadrinista, que é capaz de também te contar a história, não só de fazer pin-ups e capa. Você ainda tem o criador, que é o cara que faz tudo isso. É o caso do John Byrne, que nós já citamos aqui, que é um cara que conta a história, que cria o personagem, conta a história e ainda ilustra. Esse realmente é o artista mais completo. Por isso, tantas homenagens ao John Byrne, né? Porque é capaz de fazer tudo isso, né? E o Jack Kirby também, que criou muito personagem, ilustrou e escreveu histórias, e histórias também muito bacanas, tá? Então, aqui no canal Coisa de Colecionador, você teve a oportunidade de olhar a edição Suicide Squad by Jim Lee Unwrapped Edition, ou seja, a edição com o traço original do Jim Lee. Tendo outras edições do tipo, nós aqui mostraremos no nosso canal, tá bom? Estaremos sempre compartilhando com vocês edições desse nível, coisa de colecionador. Isso aqui é muito coisa de colecionador. Até a próxima.